Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Júlia, mas você pode me chamar de Gabi. E esse é um vídeo diferente dos outros que eu já gravei. Esse é um vídeo de emergência. Esse é um vídeo principalmente para minha geração e para gerações que vão vir agora depois de mim. A gente precisa acordar. O, a gente tá dormindo. O evangelho não está sendo pregado como ele deveria ser pregado. E a gente está tratando as coisas de Deus como se fosse de brincadeira. E todo mundo está avisando, todos os momentos, Deus está avisando essa geração que isso está acontecendo. Mas as pessoas estão mais preocupadas com as coisas fúteis, com as coisas que não são essenciais. Elas estão se esquecendo das reais promessas de Deus e estão pregando apenas o evangelho da prosperidade. O problema disso está aqui em Mateus, no verso 38, que diz... No verso 37, perdão, do capítulo 24, que diz: Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. O que a gente está lendo aqui é exatamente o que está passando nas notícias, é exatamente o que está passando todo o tempo no nosso feed do Instagram. É exatamente o que a gente vê. São pessoas despreparadas, não digo no termo de não saber questões assim, todos os versos da Bíblia, não estou dizendo isso, não estou dizendo sobre questão de dinheiro, eu estou dizendo sobre falsos profetas que estão fazendo mais o trabalho da igreja do que a própria igreja, e isso está levando o mundo à total perdição. Cadê o nosso amor pelas almas que Deus quer salvar? Entende? A gente tá olhando pro cenário do mundo, a gente vê Jesus voltando, a gente vê o nosso noivo gritando que ele vem e a gente não se preocupa com as almas, a gente não se preocupa com, ai, essa pessoa, eu amo essa pessoa, mas eu não falo dela pro céu, sabe? Eu não falo sobre o céu pra ela, eu não falo pra ela sobre que Jesus tá voltando. Essa pessoa, ela anda comigo todos os dias ela tá lá do meu lado, mas ela não conhece Jesus. Então, se você acha que você vai pro céu sem levar ninguém, você tá muito enganado. Esse não é o real evangelho. O real evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem esquecido o evangelho, a gente tem pensado que o evangelho é carro, é casa, é dinheiro. Não é essa a nossa preocupação, a gente não veio para essas coisas. Aqui em Mateus também, no capítulo 6, do verso 25, Jesus já diz, ele já tem uma promessa para que a gente não se preocupe com essas coisas, que diz: Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Gente, literalmente é o que a gente tá vivendo. Vocês precisam acordar, a gente precisa acordar a nossa geração. A gente não vê mais as pessoas com vontade de ser missionária, a gente vê as pessoas com... A gente vê jovens, adolescentes, a gente vê crianças que querem trabalhar no marketing digital, elas querem trabalhar como coaches, elas querem trabalhar na vida, assim, financeira, elas querem ser economistas, e isso não tem problema nenhum. O problema é que a gente tá pondo isso acima do evangelho. A gente está esquecendo o porquê Jesus veio para essa terra. A gente está se esquecendo que a gente tem um noivo aguardando a gente, e esse noivo está vindo, e a igreja dele tá dormindo, a igreja dele tá se prostituindo com as coisas desse mundo. Nós não somos desse mundo, a gente precisa entender isso, a gente precisa acordar para a vida, porque se a gente ficar dormindo, se a nossa igreja tá dormindo, a nossa igreja tá dormindo, mas o mundo ele não está dormindo, o mundo ele está acordado, o mundo está se prostituindo com a igreja. Já não dá mais para saber qual igreja é verdadeira e qual igreja é falsa, porque são muitos falsos profetas dentro da igreja, são jovens, adolescentes, crianças que não têm mais o amor pelo céu que os nossos pais, os nossos avós, eles tinham. E eu não digo isso dizendo que eu sou santa, eu também tenho esse erro, eu também cometo esse mesmo pecado, mas a gente precisa acordar. O Espírito está gritando que o Senhor vem, o Senhor está voltando. E a gente está se preocupando muito com a nossa própria vida, a gente está se preocupando muito com o nosso interior, a gente está se preocupando com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso trabalho, e a gente está esquecendo que essas coisas a gente não vai levar para o céu. A gente precisa olhar para os nossos vizinhos e ver além de pessoas, a gente precisa ver almas. A gente precisa olhar para os nossos amigos e pensar: eu quero essa pessoa no céu comigo. Essa é a prioridade cristã. Essa é a prioridade cristã, porque a gente se preocupa muito em ter uma vida boa aqui na Terra, mas eu sinto muito em lhe dizer isso.
Nós não fomos feitos para essa terra. A gente não vai ser feliz aqui. O cristão, ele não veio para ser feliz nessa terra. Essa não é a nossa casa. A gente vai ter momentos de felicidade, mas logo após o choro vem. Logo após a tristeza vem. A alegria, ela até vem pela manhã, mas isso não significa que à noite você não vai chorar. Nossa felicidade não está aqui, a nossa honra não está aqui, a nossa glória não está aqui. Nós não viemos nesse mundo pra gente ser rico, pra gente ter casa, pra gente ter trabalho, pra gente ter. Não, nós viemos aqui pra salvar almas pra Cristo. Esse é o nosso propósito. Ai, mas eu não nasci pra ser missionário. Tudo bem você não ter nascido pra ser missionário, mas qual foi a última vez que você falou do céu? Nas suas orações, você tem orado pelas vidas que estão perdidas no mundo? Você vê aquela cristã que era ela cantava na igreja e agora ela canta no mundo. Você vê aquele irmão que ele pregava tão bem e hoje em dia ele tá nas drogas e você ora, você só diz, ai, misericórdia, Deus, misericórdia. E você não ora, você não fala com essa pessoa sobre o céu. Ai, mas eu tenho medo, o Senhor está contigo, leve o evangelho a todas as nações. Porque aqui em Mateus, no capítulo 24, do verso 14, nos diz, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. O fim, ele vai vir, independentemente, nem que as pedras preguem no nosso lugar, mas isso não pode ser uma realidade na nossa vida, não pode ser uma realidade os falsos profetas estarem levando o evangelho do reino, não pode ser uma verdade que uma pessoa apenas carregue a missão missionária para todas as nações, entende? Não pode ser essa nossa realidade. A igreja, ela tem que trabalhar junta. Nós temos que nos importar com as coisas do céu, porque a nossa felicidade é o céu. A gente precisa parar de pregar tantos salmos e falar, ai, Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger, e a gente tem que pregar mais Apocalipse. Porque se a gente for olhar realmente na Bíblia, se a gente colocar assim como uma linha do tempo, nós não estamos vivendo salmos, nós estamos vivendo Apocalipse, nós estamos vivendo tempo de profecias, nós estamos vivendo tempo profético, nós estamos vivendo o tempo onde o rei da glória, ele vem e ele grita, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem, a natureza grita, as notícias gritam, as pessoas gritam, tudo grita ao nosso redor, o rei vem. Mais de 100 profecias estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, o que está acontecendo no mundo não é normal, e você já ouviu sobre isso antes, eu não sou a primeira pessoa te falando, e essa notícia é para você sim. Ai, mas eu vou na igreja todo sábado, todo domingo. O evangelho não é sobre isso. Essa é a minha prioridade aqui, é te avisar o que é o evangelho verdadeiro, para que assim você possa pregar para outras pessoas, porque é para isso que a gente nasceu. Ai, mas Deus, eu queria tanto viver as promessas de Deus para minha vida. Não existe promessa maior de Deus para sua vida do que a promessa do céu. Se você não se preocupa com o céu, se você não se preocupa com as coisas de Deus, se você está mais preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, eu sinto muito em te dizer, você não é um cristão. O cristão, ele tem amor pelas almas que ele vê. O cristão, ele tem amor pela vida dos outros. Hoje em dia, nós andamos cegos em um mundo egoísta. Nós olhamos apenas para o próprio umbigo. Nós não olhamos para as pessoas. Quando a gente fala de que Jesus está voltando, a gente vira e mexe e vê aquele meme na internet. Ai, Senhor, deixa para voltar depois porque eu quero casar. Ou alguma coisa do tipo. Ai, deixa para voltar depois, logo agora que eu vou terminar minha faculdade. Não é sobre você, não é sobre você. Tem pessoas morrendo em guerras, tem pessoas morrendo em hospitais, tem pessoas morrendo com doenças crônicas, tem pessoas sofrendo nesse mundo. Esse mundo não é apenas sobre eu, sobre você. Esse mundo é sobre uma geração inteira, é sobre uma história inteira de um povo caído que precisa se levantar. A nossa geração precisa acordar. Eu espero que esse clamor entre no seu coração de uma vez por todas. Entenda. Essa tem que ser a nossa prioridade, pregar sobre o céu, pregar sobre o reino. Que Deus te abençoe e que você faça o que você veio para fazer nessa terra. Tchau.